Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar, a gente vai resolver alguns exercícios que estão vinculados às operações de polinômios, certo? Então, vamos lá. Bom, nosso primeiro exercício sobre polinômios, especificamente sobre operações de soma e subtração com polinômios, a gente tem o seguinte. Considere os polinômios a igual a 5x elevado à terceira mais 2x menos 1 e b igual a 3x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x. Calcule a mais b, a menos b e 2a menos 3b. Começamos primeiramente com a mais b, certo? Então, a gente inicia com a resolução do item A. No A, a gente vai fazer a soma entre os polinômios A mais B. O polinômio A é 5x ao cubo mais 2x menos 1. Enquanto que o polinômio B, a gente vai somar, é 3x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x. Fazendo aqui a soma dos termos semelhantes, ou seja, os termos que possuem a mesma parte literal, começando pelos termos que têm x ao cubo. Perceba que eu tenho dois termos em x ao cubo, então eu faço as operações com ele. 5x ao cubo mais 3x ao cubo vai me dar 8x ao cubo. A regra é somar os coeficientes e repetir parte literal. Depois, eu vou somar os termos que têm como x elevado ao quadrado. Nesse caso, eu só tenho um termo, certo? Elevado a x ao quadrado. Então, como eu só tenho um termo, eu repito. Então, eu vou ficar com menos 2x ao quadrado. Agora eu vou para os termos que estão somente em x. No caso, é x elevado a primeiro. Então, perceba que eu tenho dois. Eu tenho 2x e tenho menos x. Então, eu posso fazer a operação com esses dois. 2x menos x vai me dar x. E por fim, os números, os termos que não apresentam parte literal. Nessa expressão, eu só tenho aqui o menos 1. Então, eu repito. Menos 1. Esse polinômio, por sua vez, é irredutível, certo? Porque todos os termos apresentam partes literais diferentes. Ah, mas esses três aqui tem x, porque eu não posso? Porque se trata de um polinômio com expoentes diferentes. A gente não pode fazer a operação. Na letra B, a gente vai fazer A menos B. A menos B, a gente tem que ter o cuidado com esse sinal, porque a gente quer o polinômio menos B e não o polinômio B, certo? Então, o polinômio A é 5x ao cubo mais 2x menos 1. E o polinômio B tem que ser o oposto, porque aqui eu quero o menos B. No caso do menos B, eu vou pegar o polinômio B e trocar todos de sinal para fazer a operação. Então, se aqui é 3x ao cubo, eu trago para cá menos 3x ao cubo. Se aqui é menos 2x ao quadrado, eu trago para cá mais 2x ao quadrado. E se aqui é menos x, eu trago para cá mais x. Agora, reduzindo os termos semelhantes, eu tenho aqui 5x ao cubo. A gente pode reduzir com menos 3x ao cubo, tendo 2x ao cubo. O 2x ao quadrado, a gente não tem mais nenhum termo com x ao quadrado além dele, então a gente repete. Temos dois termos em x, o 2x e o x, então a gente operaciona 2x mais x, 3x, e um termo numérico, o que não apresenta aí a parte literal. A gente repete.
Então, reduzindo assim o polinômio. Na letra C, a gente tem 2a menos 3b. 2a menos 3b, perceba que eu quero o dobro do polinômio a e eu quero o triplo do oposto do polinômio b, né? Vamos fazer por partes. Eu tenho duas vezes, abro parênteses, o polinômio a, né? Esse 2 ele vai multiplicar cada termo do polinômio a. Então a gente vai ter 5x ao cubo mais 2x menos 1, menos 3 vezes o polinômio b, que é 3x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x. Então, agora, deixa eu fechar aqui. Vou aplicar a distributiva para os termos aqui, certo? 2 vezes 5x ao cubo vai me dar 10x ao cubo. 2 vezes 2x vai me dar 4x. 2 vezes menos 1 vai me dar menos 2. Aqui, menos 3 vezes 3x ao cubo vai me dar menos 9x ao cubo. Menos 3 vezes menos 2x ao quadrado, menos com menos me dá mais, 3 vezes 2 me dá 6, 6x ao quadrado. E menos 3 vezes menos x vai me dar menos com menos, mais 3 vezes x, 3x. Reduzindo os termos semelhantes, o 10x ao cubo vai com menos 9x ao cubo, então vou ficar apenas com x ao cubo, né? 10 menos 9, 1. 1 a gente não precisa colocar. Eu só tenho um termo ao x ao quadrado, né? Então repito o 6x ao quadrado. 4x vai com 3x, fazendo a operação eu fico com 7x e repetimos o menos 2. Pronto. Está aqui a resolução desse tipo de exercício com somas e subtrações de polinômios. Ok? Já nesse exercício 2, a gente tem uma multiplicação entre polinômios, certo? É uma multiplicação entre um binômio e um trinômio. Então ele quer saber quando a gente multiplicar no tipo de expressão que vai resultar, certo? Depois que a gente conseguir reduzir, se existirem termos para serem reduzidos. Então a gente vai fazer, né, a distributiva da multiplicação, né, a propriedade distributiva. Então, fazendo aqui a nossa resolução, a gente vai ter, vou repetir aqui a expressão, aplicando a distributiva, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o 2x por cada elemento do outro polinômio, né? Por cada elemento do trinômio. Então a gente vai fazer 2x vezes x ao quadrado, depois a gente faz 2x vezes x, 2x, né? E por fim 2x vezes 3x. Fazendo isso, 2x vezes x ao quadrado, isso é 2x ao cubo. 2x vezes menos 2x, né? Mais com menos vai me dar menos. 2 vezes 2 vai me dar 4. X vezes x vai me dar x ao quadrado. E 2x vezes menos 3, mais com menos vai me dar menos. 2 vezes 3 me dá 6. Como esse não tem x, repete, ficando 6x. Agora, a gente vai fazer a distributiva do menos 3, certo? A gente vai fazer menos 3 com x ao quadrado, depois menos 3 com o menos 2x e por fim o menos 3 com o menos 3, certo? A gente vai fazer essas multiplicações agora. Então, menos 3 vezes x ao quadrado vai me dar menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes menos 2x vai me dar menos com menos mais. 3 vezes 2 me dá 6. 6 quem? 6x. Menos 3 vezes menos 3 vai me dar menos com menos, dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Agora a gente vai resolver, né, o que dá para resolver aqui, fazer as reduções necessárias. Eu não tenho nenhum termo em x ao cubo diante da expressão inteira, então eu repito.
apenas esse, né? 2x ao cubo. Agora eu tenho dois termos em x ao quadrado, vou reduzi-los. Menos 4, menos 3 vai me dar menos 7. Sinais iguais soma, né? E conserva o sinal. E repito x ao quadrado. Eu tenho dois termos em x, um é menos 6 e o outro é mais 6. Menos 6 com mais 6 vai me dar 0. Então aqui eu posso simplesmente anulá-los. Ok? E só me sobra o 9, o mais 9. Não é possível mais fazermos nenhuma redução. O nome dessa expressão algébrica é chamada de trinômio. Então, para a gente seria aí a letra C para essa resolução de exercício com multiplicação de polinômios. Ok? Bora para o próximo. Próximo exercício é um exercício de geometria que está relacionado com polinômios, certo? Em um retângulo, as medidas de sua área e de sua largura são, respectivamente, 8x³ menos 12x² mais 20x e 4x. Determina a medida do perímetro desse retângulo sabendo que x é igual a 2. Então veja bem, é dado para a gente a área e é dada para a gente a largura, certo? Então eu tenho duas informações aqui. Eu tenho a informação da área. Essa área é 8x ao cubo menos 12x² mais 20x. E tenho a informação da largura. A largura é 4x. Então, num retângulo, né? Vou tentar desenhar aqui de maneira retinha, mas eu acho que eu não vou conseguir. A coordenação motora passou longe. Bom, dá para tapear, né? A gente sabe que esse espaço aqui completo entre essas retas fechadas é a área, né? Então eu vou chamar de área A, ok? Sabemos também que a base a gente pode chamar de comprimento. Eu vou chamar de comprimento C. E a altura aqui eu vou chamar, né, largura, eu vou chamar de L, certo? Para a gente obter a área de um retângulo, a gente faz sempre comprimento vezes largura, certo? A gente faz comprimento vezes largura. A gente não tem o comprimento, ok? E para fazer o perímetro, né, desse retângulo, a gente vai precisar do comprimento, porque o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então veja bem, como eu tenho a área e quero a largura, e quero o comprimento, desculpe, eu vou fazer o seguinte, ó, veja que eu consigo obter a área desse retângulo fazendo a multiplicação, mas eu posso também inverter as operações para achar qualquer um dos lados, né? Por exemplo, se esse retângulo tivesse área de 50 e a largura medindo 10, para achar esse comprimento eu deveria fazer o quê? Eu deveria fazer a multiplicação de 10 com esse número aqui, que vai dar 50, né? Que daria 50. Esse número, obviamente, seria os 5, né? O número 5. Porém, eu posso pensar de outra forma. Para achar o comprimento, eu posso fazer a área dividido pela largura. Porque se eu fizer 50 por 10, eu também acho 5. Então, a dedução lógica aqui para a gente é que o comprimento ele é igual à divisão da área pela largura. Então, é justamente o que eu vou fazer nessa questão. Eu vou fazer a divisão da área pela sua largura. Então, para achar a expressão do comprimento, eu vou substituir a expressão área dada na questão, que é 8x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 20x. E a largura, que é 4x. Trabalharemos aqui, então, a divisão de um polinômio por um monômio.
Então, o denominador que é comum a todos eu vou separar, né? Eu vou fazer 8x ao cubo dividido por 4x, menos 12x ao quadrado dividido por 4x, mais 20x dividido por 4x. Fazendo as operações ali, eu vou fazer o seguinte, ó. Coeficiente com coeficiente, eu vou ter 8 por 4, me dá 2. X ao cubo dividido para x, a gente sabe que numa divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então eu vou fazer 3 menos 1, porque aqui existe 1 quando não aparece. Então eu vou ficar com x ao quadrado. Menos 12 dividido para 4 vai me dar 3. Isso aqui é 3x, né? X por quê? 2 menos 1 vai me dar 1. Não precisa colocar 1 aqui, só se quiser. Mais 20 dividido para 4 vai me dar 5. E x dividido para x é 1. Né? O 1 aqui a gente não precisa colocar, né? Ficaria 5 vezes 1, que daria 5. Ok? Ou simplesmente, né, 1 é menos 1 vai dar x elevado a 0. A gente sabe que x elevado a 0 é sempre 1. Então a gente vai ficar com essa aqui, é a expressão do comprimento. Né? Só que ele quer o perímetro e é dado um valor numérico aqui, para x igual a 2. Né? Então tem como a gente achar o valor, né? O valor do comprimento, o valor da largura, para assim a gente fazer o perímetro dessa questão. Então vamos achar o perímetro, né? Calculemos então agora o comprimento C dado x igual a 2, né? Comprimento é 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Vamos trocar x por 2 e resolver. Vou ficar com 2 vezes 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 5. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com 2 ao quadrado, primeiro a potência, certo? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 nos dá 8. Menos 3 vezes 2 nos dá 6. Repetimos o 5. Resolvendo isso, 8 menos 6 dá 2. 2 mais 5, 7. Fazendo agora o cálculo da largura. A largura é dada, né, a expressão lá no início da questão. Mas ela aparece aqui, certo? No caso, a largura é 4x. Então, fazemos 4 vezes 2, trocando x por 2. Isso nos dá 8. Né? Então, a largura acabou sendo maior que o comprimento. Uma coisa que a gente não tinha deduzido no início, né, quando a gente fez a figura. Mas a figura é ilustrativa, então ela não importa muito. Né? O importante é que você entenda os conceitos principais que rondam área e perímetro, certo? Continuando, eu vou calcular agora o que a questão quer. Né? A questão quer o perímetro, certo? Para resolver e achar esse perímetro, basta a gente somar as medidas de todos os lados, certo? No retângulo, perceba que temos dois lados medindo C e dois lados medindo L. Né? Por definição, os lados paralelos de um retângulo têm mesma medida. Então, este lado é igual a este. Então, eu vou estar calculando a soma de 2C, né? E calculando a soma de 2Ls. Então, o que eu estou fazendo ali para achar esse perímetro é 2C mais 2Ls, certo? Como C é 7, eu vou trocar C por 7. E como L é 8, trocar L por 8. Assim eu tenho 14 mais 16, não é mesmo? 14 mais 16, e isso vai me dar 30. Chegando assim na solução desse exercício. Né? Logo, o perímetro desse exercício, o perímetro do retângulo deste exercício, né, que ele queria no início da questão, é 30. Assim a gente finaliza esse exercício. Okay? Vamos fazer um último exercício para fixar melhor essa ideia de operações com polinômios. Neste último exercício, a gente tem uma figura,
certo? E o que é pedido? Determine o polinômio que representa a área da região colorida. Então, a gente tem, né, a figura aparece um pouco com quadrado, mas não é um quadrado, certo? Porque se fosse quadrado, as medidas dos lados, né, dessa figura seriam iguais. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um retângulo, certo? E precisamos achar o polinômio que vai representar a área dessa região aqui que está colorida, né? Está rachurada. Então veja bem, ele dá algumas informações adicionais aqui, certo? Esses pedacinhos aqui medem 3 e temos a informação dos lados, né? Esse lado aqui, essa altura 3x, a base aqui que é a mesma medida, né? 3x mais 2. Então, o que é que precisamos fazer? A gente precisa, primeiramente, definir quanto mede a base desse retângulo menor e a altura dele. Okay? Para assim a gente poder fazer a área, já que a área é base vezes a altura. Então, o que é preciso que a gente resolva aqui? Primeiro, a gente vai tomar a ideia de subtrações, já que esse lado da figura menor é menor do que o lado da figura maior. Então, a gente pode fazer subtrações com quem? Com esses valores 3, já que esse pedacinho aqui, ó, que é o mesmo pedacinho de cima, é só a gente destacar, também medirá 3. Né? Então, a gente tem aqui, ó, que aqui mede 3. Temos também que aqui, esse pedaço mede 3. Então, portanto, a gente pode destacar, eu vou destacar desse lado aqui, ó, o comprimento desse pedaço, certo? De que maneira? Olha só, se todo é 3x mais 2, eu vou tirar quem? Eu vou tirar 3 e eu vou tirar 3. Ou seja, de 3x mais 2, eu estou tirando 6, certo? Então, a medida desse lado aqui, né, que é a base do nosso retângulo de dentro, é 3x mais 2 menos 6. Agora, a gente usa a mesma estratégia para achar essa altura. De que maneira? Olha só. Da mesma maneira, a gente pode fazer isso aqui, ó, retirar, né, esse pedaço, que também mede 3, certo? E retirar também esse outro pedacinho, que também mede 3. E a gente vai obter justamente a medida da altura. Então, eu vou projetar para cá, para ficar melhor de destacar. Então, esse pedacinho aqui, coordenação motora mandou lembrança. Esse pedaço aqui vai ser 3x, né, que é o todo, e eu estou tirando o quê? Estou tirando 3, depois tiro mais 3. Na verdade, estou tirando 6. Então, esse pedacinho é 3x menos 6. Então, eu tenho aí agora, né, os lados. Agora, eu posso usar a relação da área, certo? O que é a área de um retângulo, né? Lembrando, né, ela pode ser escrita como base vezes a altura, certo? Então, a nossa área aqui é a medida da base. A base é 3x mais 2 menos 6. Como aqui dá para resolver, ó, aqui dá para resolver, né? 2 menos 6, eu vou trazer para cá como 3x menos 4, certinho? Vou multiplicar agora desculpe, pela medida da altura, né? A altura é 3x menos 6, então eu coloco aqui 3x menos 6. O que é que eu tenho? Eu tenho um produto de dois binômios, né? Então, se eu tenho um produto de dois binômios, eu posso fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, é isso que eu vou fazer. Então, preciso fazer 3x vezes 3x e 3x vezes 6. Depois eu tenho que fazer menos 4 vezes 3x e menos 4 vezes menos 6. Então, eu vou para a área.
3x vezes 3x, 3 vezes 3 dá 9, x vezes x dá x ao quadrado. 3x vezes menos 6, 3 vezes menos 6 dá menos 18. Menos 18 quem? X, né? O x não dá para multiplicar, ou seja, não tem x. Continuando, menos 4 vezes 3x, menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos 12 quem? X. E menos 4 vezes menos 6, menos com menos me dá mais. 4 vezes 6, 24. Logo, a única coisa que eu posso reduzir aqui é essa parte. Então, a área será dada pela expressão 9x ao quadrado, menos 18, menos 12, né? Sinais iguais eu somo, 18 mais 12, 30, e permaneço o sinal negativo, menos 30x, mais quem? 24. Então, temos aí a área dessa região representada por um polinômio, né? A área é essa aqui, esse lindo trinômio, certinho? Então, essa é uma questão um pouquinho mais elaborada, mas nada foge das nossas aplicações referente ao conteúdo de operações com polinômios. Então, é isso, certo? Esses foram alguns exercícios relacionados às operações de polinômio. Espero que eu possa ajudar de alguma maneira. E vocês estudantes, desculpe, ponham-se a resolver exercícios para assimilar, porque isso é muito importante para os próximos que virão aí nos seus estudos. Ok? Então, até mais e até logo.